Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Que bom que você está aqui. Meu nome é Raquel Balduino. Eu fico muito feliz de você estar assistindo este vídeo. E se você puder, curta o vídeo, compartilhe e também, se você não é inscrito, se inscreva no canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre ânimo, porque muitas vezes a gente está naquela batalha diária, tentando fazer as nossas coisas, tentando desenvolver o nosso propósito, chegar no lugar que a gente tanto deseja, mas isso nos traz muita frustração e grandes desânimos, porque o processo é complicado e às vezes a gente se abate mesmo. E esse vídeo vai falar sobre isso. E se você está precisando de uma palavra de ânimo, fica comigo até o final. Eu já vou começar com um versículo que eu gosto muito dele, que fala assim: tenha-vos dito isto, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ninguém passou uma tormenta tão grande quanto Jesus, né? Quando ele veio cumprir o propósito dele. E o nosso propósito também é complicado, também é difícil. Tudo que a gente tenta fazer tem as recompensas, mas também tem as adversidades. E às vezes, se você está focando muito nos problemas, nas adversidades, você começa a se abater, você começa a se sentir desanimado e se sentir esquecido. Mas Deus, ele foi bem claro, né? Aqui Jesus, com essa palavra, ele diz que no mundo a gente teria aflições mesmo. E é natural, porque as coisas elas chegam pra gente, mas às vezes requer um pouquinho de luta mesmo. E isso faz com que muitas vezes a gente desiste de um projeto, que a gente não chega até o final de algo que a gente realmente gostaria muito. Às vezes a gente deixa o desânimo, as frustrações, os medos atingir os nossos objetivos e a gente não chega até o final onde a gente gostaria. E aí a gente fica frustrado, tanto com o processo, que a gente se atropela ali no meio do caminho pelas dificuldades, e também a gente se frustra por não ter conseguido atingir o objetivo que a gente queria. E isso traz muita tristeza no coração. E às vezes a gente começa até a pensar que foi abandonado, que Deus não cuida da gente. Em alguns momentos a gente pensa assim, né? Que Deus está abandonando a gente. Aí vem mais um versículo aqui que eu vou ler para você, que é assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Então, assim, há vários versículos bíblicos, né? Há várias passagens da Bíblia que deixam bem claro que Deus, ele não te abandona, que ele estará sempre com você. Mas a gente não pode deixar se abater e, com isso, abater também a nossa fé. Não desista, não deixa as tristezas vir assolar o teu coração. E é por isso que a gente precisa cuidar muito da nossa vida em todos os aspectos. Nos nossos relacionamentos, a gente precisa estar bem firme nos nossos relacionamentos, porque quando a gente se abate, quando a gente está triste, a gente ter um bom relacionamento com as pessoas com que a gente convive faz com que essas pessoas tragam para a gente alegria. E também ter uma vida espiritual bem, como diz, bem sustentada, né? A gente tem uma fé bem grande em Deus, porque a gente sabe que Deus está conosco. Só que em alguns momentos, com a nossa tristeza, a gente pode até achar que Deus nos abandonou, só que Ele não nos abandona. Eu me lembro, faz muito tempo isso, quando eu estava na sexta série, eu comprei, antigamente falava sexta série, né? Agora eu acho que já mudou a nomenclatura, não é mais sexta série. Mas quando eu estava na sexta série, eu comprei um caderno. E esse caderno eu comprei, hoje em dia os meninos gostam de caderno pelas figurinhas, né? Pelos adesivos e tudo mais. Eu gostava muito das capas de paisagem e das mensagens. Tinha uns cadernos que vinham com mensagem, né? Uma mensagem muito bonita escrita. E eu não me lembro de quem é, porque faz muito tempo, e não sei a mensagem toda, mas eu vou contar aqui o teor da mensagem. E eu acho que isso a gente tem que sempre lembrar, que na vida da gente é mais ou menos assim. O nome
provavelmente você conhece, mas é Pegadas na Areia. Eu acho que o nome é esse, Pegadas na Areia. Que fala de uma pessoa, né, que está conversando com Deus e falando para Deus que ele estava andando e ele via duas pegadas na areia, porque ele vinha andando com Deus e ele via as pegadas dele e as pegadas de Deus na areia. Só que nos momentos mais difíceis da vida dele, ele não conseguia ver duas pegadas, ele via apenas uma. E ele não estava só. Então, quando ele questionou, né, a Deus, então por que que nesses momentos tão difíceis que eu olho e eu vejo apenas as minhas pegadas, as suas, vejo apenas um par, né, de pegadas? Aí Deus vira para ele e fala assim: é porque nesses momentos você estava nos meus braços, estava no meu colo, eu estava te carregando. É bem bonito, né? Bem, porque é um verso assim muito legal. Eu não tô falando aqui só o que realmente estava no contexto. E aquilo tocou muito meu coração. E sempre às vezes, quando eu fico muito triste, eu paro para pensar. Realmente, o mundo tem muita dificuldade, tem muitas aflições, e existem alguns momentos que a gente fica pensando: poxa, meu Deus, mas por que que você não está aqui comigo nesse momento? Mas aquele momento, será se ele foi gerado por Deus? Ele foi gerado por mim? O que que eu fiz para estar passando por uma dificuldade tão grande? Então, a gente sempre tem que avaliar o porquê das nossas dificuldades, de onde elas surgiram, por que que elas estão acontecendo. As adversidades, às vezes, elas vêm, mas elas nos fazem crescer. É na dor que a gente se fortalece, é na dor que a gente cresce, é na dor que a gente passa de um momento da nossa vida para outro. Quando a lagarta ela vai virar borboleta, ela fica ali naquele casulo fechado, aquele casulo escuro, e ela vai passar por uma transformação até que ela vai voar, né? Que ela se torna aquela borboleta tão linda. A águia também, quando ela vai se transformar de novo, que ela tá com as penas velhas, com as unhas velhas, ela também vai lá e passa por uma transformação. Ela passa por um momento de dor de quando ela arranca aquilo ali, quando ela tira, para que ela possa voar melhor, que nasçam asas melhores. Então, assim, a dor, ela vem muitas vezes na vida da gente para nos ensinar, para mostrar que a gente tem que ousar mais, que a gente tem que aprender com aquele momento, para a gente conseguir chegar em um outro nível. É claro que ninguém quer passar pela aflição, ninguém quer passar pela dor, ninguém quer se sentir abandonado, mas vou trazer aqui um outro versículo, que é Salmos 31:24, que fala: esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então, sempre tem nos versículos, fala pra gente ter muita fé. Por isso que a gente tem que manter a nossa espiritualidade muito sustentada. Porque se a gente perde o ânimo no nosso propósito, a gente perde a fé em Deus, a gente não tem algo espiritual que a gente busque, realmente a nossa vida pode se tornar uma vida muito chateada e muito vazia, uma coisa tão pequena, porque em alguns momentos de dor a gente perde muito a nossa razão, a gente coloca pensamentos ruins na nossa mente e a gente não pode transferir para a nossa mente pensamentos ruins, porque os pensamentos, aquilo que eu penso, eu sinto e aquilo eu me transformo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E para terminar, eu vou falar o último, que é sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se a gente guarda o nosso coração, se a gente mantém uma espiritualidade fortalecida, se a gente entra dentro da nossa alma, da nossa vida, e a gente conhece as nossas sombras, a gente conhece as nossas tristezas, as nossas crenças, as nossas dores, o porquê que a gente passa por processos tão difíceis, né? Por que a gente às vezes perde a fé, ou por que às vezes a gente acredita tanto, luta e não consegue adquirir uma determinada coisa.
Eu sempre falo da nossa personalidade, né? Que são as coisas que a personalidade é o que a gente criou ali, desenvolveu do nosso nascimento até os nossos 7 anos de idade, e que a gente criou vícios emocionais, a gente criou mecanismos de defesa, e às vezes a gente reage a uma situação de uma forma que não era para ser, e aí a gente pergunta o porquê que do lado de fora tá tão mal, por que que as coisas que eu estou fazendo não estão bem, por que que tudo tá dando errado, mas e dentro de você? O seu coração, ele tá resguardado, ele está fortalecido, você está fazendo aquele trabalho de olhar para você, de entender quais são as suas dores, quais são os seus vícios emocionais, o porquê que você vai ter essas reações, às vezes, ou decisões que vão trazer grandes tristezas na sua vida. Então a gente tem que tentar manter o nosso coração bem, nosso coração forte. E para isso é importante que a gente cuide da nossa espiritualidade, do nosso autoconhecimento, que a gente entenda o que acontece dentro da gente, como diz, a gente mergulha nas nossas sombras, entende as nossas dores, para que a gente se torne uma pessoa muito mais resiliente, uma pessoa com muito mais empatia e que seja fortalecido para que quando a gente passa por esse mundo aqui, a gente não entre em discussões, em probleminhas que vão atrapalhar a nossa vida, fazer com que a gente se entristeça muito mais, mas muito pelo contrário, que a gente aprenda a amar um ao outro e que a gente consiga entender o outro, entender a si mesmo, para que a gente tenha boas relações e que a gente se mantenha fortificado, com o coração forte, com a fé fortalecida no nosso Senhor Jesus, porque Ele veio neste mundo para trazer o amor, para trazer a paz, e eu acho que a gente tem que crer sobre tudo e ter esperança no nosso Senhor, porque Ele sim nos sustenta. E se a gente tem o nosso coração limpo e aberto para entender todas as nossas dores, a gente começa a entender também situações como essa, que em algum momento a gente se sente só, mas a gente para pensar e analisa, eu não estou só. Essa situação aconteceu por algum motivo, você analisa o motivo e você aprende com a sua dor a ser uma pessoa muito mais forte e atravessar aquela situação com mais honra, com mais sabedoria, e você consegue, assim, com uma espiritualidade fortalecida, com uma fé fortalecida, entendendo a sua personalidade, entendendo o seu coração, você consegue chegar nos seus objetivos. Arrume o que está dentro para que o que está fora seja transformado e você tenha a sua vitória e consiga atingir tudo aquilo que você deseja no seu coração. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Se você estiver triste escutando isso, não se entristeça. Acredite que Deus, Ele vai te guardar. Porque Deus, Ele está aqui, nos momentos difíceis, carregando a gente nos braços. Um beijo bem grande para você e até o próximo vídeo. Se você não curtiu o vídeo, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo. Tchauzinho.